O assunto que eu vou falar é um dos assuntos que a descoberta da fé reformada, das convicções reformadas, tiveram que operar na minha vida. E eu sei, terá que operar na sua. E diz respeito às Escrituras Sagradas, à Palavra de Deus e a uma doutrina que está esquecida, chamada suficiência das Escrituras. Você não pode imaginar a importância desta doutrina, especialmente para o momento que nós estamos vivendo hoje. Quando Lutero foi levantado para a reforma, e Deus o levantou com todo vigor, no poder do Espírito Santo, ele levantou a bandeira da justificação pela fé. E ele afirmava que por esta doutrina da justificação pela fé, a igreja fica de pé ou cai. E eu poderia então trazer esta mesma proposição para os nossos dias de hoje, dizendo: a doutrina da suficiência das Escrituras é tão importante que por ela ou a igreja fica de pé ou cai. Eu sei que muitos pensam que isto é absolutamente óbvio. Parece que todas as denominações, todas as igrejas, todos os crentes, a priori, não têm qualquer dificuldade com isso. Todos aceitam que a palavra de Deus é suficiente. Mas não é assim na prática. Daqui a pouco nós começamos a descobrir que temos a Bíblia, mas também temos outras coisas, outras revelações, outras formas de Deus revelar a sua vontade para nós. Ou não cremos na eficácia da suficiência das Escrituras no nosso ministério, na vida da igreja, e começamos a adicionar invenções humanas na prática, quer da pregação do Evangelho, quer do culto, ou das atividades, não ficando com aquilo, exclusivamente com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas eu quero que o Senhor, por sua graça, me ajude aqui, nestes dias, a falar sobre esta suficiência, de modo que nós saiamos daqui, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo e da verdade da própria palavra de Deus, absolutamente convictos de que não precisamos de mais nada, absolutamente nada mais, que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, para a nossa vida, para a nossa vida cristã, para a vida da igreja, para que Deus seja honrado, glorificado. Que Deus nos ajude nesse propósito. Eu gostaria de começar hoje falando sobre a história da revelação. Porque é muito importante entender que esse legado precioso, as Escrituras Sagradas, é a revelação dada por Deus. Deus mesmo formulou a sua revelação de modo perfeito, glorioso, para nos-la conceder. De modo que veio de Deus, foi preparada nos céus. A Bíblia Sagrada, a revelação de Deus, provém do coração mesmo dele, e foi concedido através dos tempos, de modo que ela tem princípio, meio
e fim. E fim. Então, a revelação de Deus, ela é distinta, é uma só, única, um organismo só. E é extremamente importante nós compreendermos como isto se sucedeu. Ela começa no Éden. Tem um aspecto da revelação geral, em que Deus se revela através da natureza, aos nossos primeiros pais, no jardim. Mas também ela foi dada verbalmente, uma revelação verbal especial. Deus falou aos nossos primeiros pais com voz audível, deu os mandatos, o pacto das obras. Nós poderíamos começar abrindo em Gênesis, então, no capítulo de número 1. Se você pudesse seguir comigo esses textos, vamos juntos lendo os versos 28 e 29. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as árvores dos céus, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. Deus falou aos nossos primeiros pais no jardim. Havia então uma revelação verbal, também uma revelação simbólica, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma forma simbólica de Deus revelar a sua vontade aos nossos primeiros pais. É chamada então de revelação especial pré-redentiva. Esses atos, a expressão verbal e a teofania, que é a manifestação de Deus de forma visível, adaptável ao homem. Mesmo sem pecado, o homem não poderia ver Deus em toda a sua glória. Ele é uma criatura, nem os anjos dos céus podem contemplar a sua glória, uma vez que a Bíblia fala que os serafins tinham asas cobrindo o rosto, cobrindo os pés. Então, por teofania, Deus falava aos nossos primeiros pais, naquela revelação especial pré-redentiva. Não havia pecado. Depois veio a queda. Então, da queda até o dilúvio, nós temos a revelação geral como pano de fundo, agora com os agravantes do pecado. E com o pecado, por graça, a revelação de Deus ao homem passa a ser revelação especial redentiva. Ela continua sendo verbal e simbólica e também teofânica. Verbal, quando o Senhor se revela aos nossos primeiros pais depois do pecado, aquela palavra graciosa: Adão, onde estás? Alguns creem que esta é a primeira manifestação da graça, do Evangelho, porque Deus não teria que falar nada mais ao homem, senão consumi-lo por causa da sua desobediência e rebeldia. Mas Ele quis se dirigir aos nossos pais. Adão, onde estás? É a palavra de graça, de expressão, é a revelação de Deus redentiva. Depois, simbólica, através das vestimentas. Nós sabemos que Deus fez vestimentas para os nossos primeiros pais. Um animal teve que ser sacrificado, sangue teve que ser derramado. Isso já estava falando e apontando para o Evangelho. É uma revelação, sem dúvida, redentiva aos nossos primeiros pais. Os querubins
os querubins colocados à porta do jardim, mostrando também o juízo de Deus pronto para se efetivar contra os impenitentes, pecadores. Depois temos a revelação conectada com o dilúvio. Neste período, alguns teólogos chamam de mão encolhida. Quer dizer, não houve uma manifestação de revelação tão profunda ou abundante, de modo que houve um arrefecimento da fé na linhagem santa e até chegar ao dilúvio. Mas esta revelação diluviana, nesse período, ela já começa a se caracterizar como espada de dois gumes. A revelação se caracterizando como juízo e graça. Nós a conhecemos até hoje assim. O apóstolo Paulo mesmo fala a respeito desta revelação, dizendo que é cheiro de vida, né, para a vida, cheiro de morte para a morte. A palavra de Deus é como espada de dois gumes, corta tanto para a salvação como para a perdição. Essa é uma característica da revelação de Deus. Caracteriza-se por anúncio e também pelo ato em si de interpretação daquilo que está sendo anunciado. A revelação durante o tempo dos patriarcas. Encontramos então no período dos patriarcas a continuação dos três modos de revelação especial do Éden: a teofania, profecia e milagres, coisas extraordinárias. Fizeram parte desta revelação no tempo dos patriarcas. A teofania pessoal, como anjo do Senhor, muitas vezes nós encontramos isso na Bíblia. Também a teofania impessoal, fogo fumegante, tocha de fogo, como está lá em Gênesis 15, com aquele pacto que Abraão fez com o Senhor, e as partes do sacrifício, o Senhor passou pelo meio com fogo fumegante. É uma revelação teofânica impessoal. A revelação continua sendo verbal, voz audível. Deus fala com Abraão, também através de sonhos, visões. E ela é redentiva pelas promessas pactuais que Deus faz com Abraão e com os patriarcas. Depois chegamos à revelação no período de Moisés. Chegamos ao período mais alto do Antigo Testamento. Moisés é uma figura única na história redentiva. Ele é o tipo por excelência de Cristo. Exatamente por esta característica, temos este ponto alto da revelação no Antigo Testamento. Moisés encarna as funções que são próprias do Senhor Jesus Cristo, que é de profeta, sacerdote e rei. Poderíamos ver pelo menos esses dois textos que são importantes. Deuteronômio 18, se você abrir aí comigo, me acompanhar nesse texto é bom. 18, a partir do verso 15. O Senhor Deus, o Senhor teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti, e teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, mas do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras
que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Veja, aqui está a relação entre Moisés e Cristo. É muito importante isso, em termos de revelação, porque Moisés é profeta por excelência no Antigo Testamento, e ele foi o primeiro a registrar a palavra de Deus por mando do Senhor, e isto tem implicações muito importantes com relação a Cristo. A forma, a maneira como Deus fala com Moisés é toda especial e diferente dos demais profetas. Você deve se lembrar, eu não tenho tempo de ler todos os textos, vou sugerir para que os irmãos se lembrem. Quando Arão e Miriam lideram uma sedição e invejosos contra Moisés, o Senhor não fala só com você não, fala através de nós também, de outros. E então o Senhor distingue, diz, não, nenhum outro eu falo com Moisés. Outros eu falo por enigmas, sonhos, mas com Moisés, face a face. Isso quer dizer, era uma revelação direta da parte de Deus para com Moisés, distinta, muito diferente das demais formas de Deus revelar. Isto porque Moisés é tipo de Cristo, aponta para Cristo, é o profeta referencial a respeito de Cristo, o outro que foi prometido e que viria na plenitude dos tempos, e que tem a revelação direta também da parte de Deus. Nós vamos ver isso. Mas vamos ver ainda como sacerdote. Ele, antes da instituição sacerdotal, que foi o primeiro sacerdote de fato, Arão, mas em Êxodo capítulo 24 nós vemos aqui Moisés agindo como sacerdote. Então eu quero que você acompanhe comigo, rapidinho. Êxodo capítulo 24, de 4 a 8. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, de 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então ele está aqui erigindo este altar e agindo como sacerdote. Vamos abrir ainda um pouquinho mais para frente, no capítulo 32 de Êxodo. Nós vamos ler dos versos 30 e 33 o seguinte: no dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Esta atitude de Moisés, uma atitude mediatorial, como mediador do povo, que é, sem dúvida, tipo de Cristo, que seria o mediador por excelência. Então, essa atitude de Moisés, ela está alinhada com Cristo. Ele prefigura, tipifica Cristo na história da revelação de uma forma especial. E rei na liderança do povo, na entrega da lei. É interessante como Moisés está tão ligado a Cristo nesta posição tipológica com relação ao povo, que o apóstolo Paulo usa a mesma linguagem que é usada para a igreja com relação a Cristo. A igreja é batizada em Cristo.
Então, o povo foi batizado em Moisés. Se nós abrirmos 1 Coríntios, no capítulo 10, a gente percebe isso claramente. Versículos 1 a 3. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os guiava, e a pedra era Cristo. Então veja que o povo foi batizado em Moisés. Isto é para prefigurar mesmo Cristo e a sua obra como mediador. Então a figura de Moisés é extremamente importante na história da revelação. Ela está relacionada com Cristo e o seu propósito glorioso dado por Deus desde a eternidade nos céus, de ser aquele que haveria de trazer a revelação. Preste bem atenção, a revelação de Deus que temos hoje em nossas mãos, a palavra de Deus, ela está intimamente ligada a Cristo. Tudo isso que estamos falando do Velho Testamento, Cristo está presente. É Ele mesmo quem está operando esta revelação na vida dos nossos primeiros pais, no dilúvio, a Noé e aos seus filhos, aos patriarcas. Cristo está presente no seu espírito, dando a revelação. E a Moisés é Cristo. O ministério profético, em especial, que foi trazido por instrumentalidade de Moisés, ele estabeleceu isso, está ligado a Cristo, porque o Senhor Jesus é o profeta por excelência, e é Ele quem é o responsável pela revelação, este legado glorioso da parte de Deus para nós. Os registros foram por inspiração do próprio Senhor Jesus Cristo. Se nós abrirmos na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso de número 10, nós lemos: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então o Espírito de Cristo estava nos profetas e os inspirava para que escrevessem, registrassem a palavra de Deus, a revelação. Agora vemos também, e é importante, relacionada à revelação, a manifestação extraordinária de milagres. Moisés e os profetas, todos eles foram cercados de manifestações extraordinárias, especiais. Por exemplo, se nós olharmos para Moisés, e vamos ver que Deus concedeu a ele o poder de realizar milagres e prodígios por causa da revelação, pela
não só pelo seu ministério libertador, mas também por causa do ministério da revelação. Ele seria profeta, ele iria falar em nome de Deus, e era preciso que houvesse um respaldo de manifestações extraordinárias para que houvesse credibilidade e a sua palavra fosse cheia de autoridade. Vamos abrir em Êxodo 4 para vermos claramente como estes milagres têm a ver com o fato deles receberem Moisés na qualidade de profeta, de porta-voz de Deus. Moisés está aqui dizendo que eles não vão crer. Eu vou dizer, respondeu Moisés: mas eles que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: uma vara. Então lhe disse: lança na terra. Ele a lançou na terra, e ela virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou uma vara. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Disse mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando tirou, eis que havia se tornado como o restante de sua carne. Tudo isso para que, ao falar ao povo em nome de Deus, na instrumentalidade revelacional, houvesse credibilidade. Então os milagres estão aí relacionados com a revelação. Nós teríamos outros textos para falar como Moisés teve esta prerrogativa. Porque, meus queridos, para que fosse recebida a palavra da parte de um homem como palavra de Deus, então era necessário que houvesse estes milagres envolvendo o ministério desta pessoa. Se nós formos para o Novo Testamento e vemos o que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, você então vai compreender por que o ministério apostólico foi cercado de milagres e era necessário que assim o fosse. A explicação está aqui, 2 Coríntios 12, 12. Ele está defendendo o seu apostolado, o apóstolo Paulo. Então diz: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Veja, a Bíblia diz que por mãos dos apóstolos eram feitos sinais e prodígios. Destaca isso. É verdade que outros da igreja tiveram dons especiais com relação a realizar curas, sinais e prodígios, diáconos como Estevão e outros. Mas, lembre-se, e tudo isso sob a égide dos apóstolos. Na verdade, foi pela imposição de mãos dos apóstolos que estes receberam estas qualificações que são chamadas pelo apóstolo Paulo de credenciais apostólicas, para distinguir mesmo e dar autoridade a quem trazia a revelação. O apóstolo Paulo disse: vocês estão recebendo a minha palavra, não como palavra de homem, mas como de fato é palavra de Deus.
Por que recebiam? Pelos sinais, pelos prodígios. E o Senhor Jesus Cristo se manifesta na plenitude dos tempos, realizando sinais, prodígios. E nós podemos dizer de uma forma peremptória, sem qualquer dúvida, ele se apresenta na plenitude do tempo para trazer a revelação final. Deixa eu só ainda falar alguma coisinha sobre sinais e prodígios. Nós cremos que Deus continua a fazer milagres. Por favor, ninguém pense que um reformado não crê que Deus realize milagres ainda hoje. Ele o faz. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Contudo, Deus realiza os milagres hoje pela oração, pela intercessão da igreja. A Bíblia diz: orai uns pelos outros para que sareis. Muito vale a oração do justo por sua eficácia. Manda chamar os presbíteros da igreja, orar sobre o que estiver enfermo. É o ministério da igreja orando, de cada crente. Mas posso lhe afirmar, aqueles dons específicos que davam a uma pessoa o ofício de realizar milagres, cessaram. Nós podemos afirmar que estas propostas de indivíduos que receberam dons específicos de realizar milagres, isto é sem sentido, porque não há mais nova revelação a dar. Aliás, foi a mesma resposta de Calvino, quando começaram a dizer que o movimento reformado não tinha milagres, não acontecia coisas extraordinárias. E então Calvino diz: para que estas coisas se não há novo evangelho? Porque o entendimento é muito claro de que estes milagres, na história da revelação, eles aconteceram acompanhando a revelação. Mas quando a revelação se completou, então não há mais necessidade de ofício de milagres. Não há mais necessidade de credencial de milagres a ninguém, se não forem trazer novas revelações. Então é importante, na história da revelação, entender o lugar dos milagres. Agora vamos passar, eu tenho que resumir e tratar logo aqui especificamente deste momento supino maior, que é a revelação no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia apresenta o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, com a expressão logos. Esta é uma expressão riquíssima, importantíssima. Ela tem implicações ontológicas com relação à natureza de Cristo, mas também tem implicações funcionais quanto ao ministério e à obra de Cristo. Ontológicas, é claro, ele é a segunda pessoa da Trindade, é o Logos de Deus, ele é Deus, em mesma essência, glória, natureza e substância do Pai. Ele é pré-existente, o Logos de Deus não tem princípio, não tem fim. Você pode examinar isso em João, no capítulo 1. Mas ele é Logos também no aspecto funcional, e diríamos especialmente revelatório. Vamos para o capítulo 1 de João, porque é importante nós encontrarmos aqui
Veja, nos versos 1, 14, 17, outros versos, nós vamos ver a função ontológica do Logos, o que ele é. Agora, veja os versos de 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Esta função da luz, de esclarecer, de iluminar todo o homem, então diz respeito a esta função do Logos, de revelar. A luz tem a ver com a revelação, em esclarecer. Então, Cristo, na sua essência pessoal, é aquele que é a revelação. Ele é a palavra pessoal que nos deu a revelação verbal. Vamos abrir imediatamente em Hebreus capítulo 1 e ver como a palavra de Deus, então, resume todo o conceito de revelação na manifestação de Cristo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Veja, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, ele está se referindo à história da revelação, como Deus falou muitas vezes, um pouco aqui, um pouco ali, e de muitas maneiras, quer dizer, sonhos, visões, palavra audível, teofanias. Agora nos falou, hoje nos falou pelo Filho. Então nós podemos perceber que na história da revelação nós dividimos esta parte extraordinária, especial e múltipla de Deus revelar, e a pessoa de Cristo. A partir de Cristo, da sua manifestação pessoal, então chegou o clímax da revelação, a palavra final, a revelação final, total, absoluta, de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o cumprimento de tudo mais tipológico da revelação no passado. Por exemplo, ele é a teofania por excelência. A teofania era tipo da encarnação do Verbo. Ela era absolutamente parcial, tipológica, né? Dava uma ideia de Deus. Agora, temos a expressão exata do ser de Deus na revelação final por excelência, na encarnação. Esta é a teofania limpa, clara, absoluta de Deus em Cristo Jesus.
expressa imagem do seu ser. É interessante que o Messias era esperado para trazer de fato a complementação, o esclarecimento, a revelação total de todas as coisas. Isso estava no, vamos dizer assim, no imaginário do povo judeu, do povo de Deus, e também dos samaritanos, porque eles tinham muita coisa em comum, e eles também esperavam esse Messias que iria trazer o ensino de todas as coisas. Então vamos abrir lá em João, no capítulo 4, no encontro de Jesus com a mulher samaritana. Esse encontro foi fabuloso, extraordinário, tantas lições, né? Vira e mexe, nós estamos voltando para João 4 e com a mulher samaritana. Já ouvimos nessa conferência mencionar. O verso 25, diz a mulher para Jesus: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Veja, o Messias virá para anunciar todas as coisas. Não é mais algumas coisas. Não, todas as coisas. A palavra final viria com o Messias. A revelação final viria com ele. Ele é o profeta esperado, ele é o cumprimento daquela profecia dada por Moisés em Deuteronômio 8,15, que viria um profeta. E é interessante que é no contexto de que o povo não queria mais ouvir a voz de Deus, era muito... era terrível demais. Eles, não fale mais Deus diretamente conosco, fale através de ti, Moisés. E Deus disse: boa é esta palavra do povo, de fato vai ser assim. Nunca mais Deus falou com aquela voz aterradora com o povo, até quando Cristo se manifestou. Então, em João capítulo 6, deixa eu ver se é isso mesmo. Seis 68 diz assim. Não, esse é Pedro dizendo: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. É uma manifestação, certamente, o reconhecimento de que a palavra de vida eterna estava em Cristo. Marcos 9,17, deixa-me ver se mais específico. Não é. O texto que eu estou querendo mostrar aos irmãos é do batismo do Senhor Jesus. Então vamos em Mateus 3, esse acho, o batismo. Uma voz dos céus, verso 17, Mateus 3, verso 17. Eis que uma voz do céu, veio uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Foi depois da experiência com Moisés lá, e que o povo não quis mais ouvir. Foi só aqui agora que a voz se manifesta, confirmando, dando testemunho de Cristo. No outro trecho diz assim: em quem me comprazo, a ele ouvi. Então isso quer dizer que Deus está autentificando seu filho
como a manifestação da revelação final, o profeta que haveria de vir e que o povo precisava ouvir. Então, é muito importante compreender que Cristo é o fim da revelação. Em Daniel, lá no capítulo 9, nós temos aquela profecia. Abra em Daniel capítulo 9, veja aquela profecia, no verso 24, ele fala das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Veja, tudo isso diz respeito à primeira vinda de Cristo. Diz assim: cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Cristo fez isso na cruz. Trazer justiça eterna, foi o que ele trouxe com sua morte e ressurreição. Mas veja, para selar a visão e a profecia. Encerrar, selar. Ele trouxe a revelação final e a selou. Ele trouxe a profecia final e a selou. É importante isso. Talvez você pergunte, mas, pastor, Cristo foi assunto aos céus e o Espírito Santo foi derramado e as pessoas profetizaram, falaram em línguas e tiveram revelações. Os apóstolos tiveram revelações. E então, como é que foi Cristo trouxe a revelação final, se depois que ele foi assunto aos céus a revelação continuou? Mas veja, a revelação continuou enquanto não havia sido escrito o último livro do cânon sagrado. Cristo foi assunto aos céus, mas o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, ficou encarregado por Ele mesmo de prosseguir esta revelação até que ela fosse terminada e fosse escrito o último livro. Se nós abrirmos, por exemplo, em João capítulo 14, nós vamos ver o Senhor Jesus falando sobre esta obra, esse trabalho do Espírito Santo em seu lugar, ou como instrumento dele. É muito interessante a gente perceber o cuidado que o Senhor Jesus tem de falar sobre isso. João 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então a revelação que veio depois de Cristo, no tempo apostólico, era a mesma de Cristo. Eles só iriam lembrar, mas era tudo aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado e havia trazido. Pelo Espírito Santo, eles iam lembrar. Capítulo 16, 13 a 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Então veja, nenhuma revelação é dada pelo Espírito Santo por si mesmo. Aqui
é muito importante, embora seja tão difícil a gente fazer essa distinção pelo que nós entendemos de Trindade, mas o Senhor Jesus enfaticamente insiste em fazer essa distinção. Ele, o Espírito Santo, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então você pode ver que a revelação que os apóstolos tiveram depois de Cristo foi a revelação de Cristo mesmo. Era Ele, pelo Espírito Santo, fazendo com que eles se lembrassem, ou trazendo alguma nova revelação, mas dele, de Cristo. O Espírito não falou nada de si mesmo, mas aquilo que ouviu de Cristo, ele transmitiu então aos apóstolos para que eles escrevessem. É claro, houve palavra de Cristo dada pelos profetas do Novo Testamento que não foram registradas. Elas serviram para a edificação da igreja, porque não havia ainda o cânon completo, não havia a palavra de Deus completa, e era a vida da igreja, tudo novo. Era preciso haver uma instrução específica da parte de Cristo para a sua igreja. Por isso, os dons de revelação dados à igreja, como também o ministério apostólico, todos estes dons de revelação, eles são temporários, e foram temporários na igreja, até que o último livro do cânon fosse registrado. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Foi duro para eu entender isso. Mas eu era apaixonado por esses dons de revelação. Eu gostava de ver aquelas coisas, de ouvir aquelas coisas. Como faz com que a gente fica tão emocionado quando a gente ouve: meu servo, eis que falo contigo. Mas era coisa extraordinária. E depois eu disse: mas está na Bíblia, está lá. Acontece que é preciso compreender esta história da revelação. Assim como na história da revelação houve um lugar para teofanias, e hoje não temos mais teofanias, também não temos mais revelação por teofania. A revelação terminou. Ninguém fica reclamando: cadê as teofanias? Não é verdade? Coisas que aconteceram em momentos específicos na história da revelação. Os apóstolos. Você tem alguma dúvida de que o dom de apóstolo cessou? Bom, eu sei que hoje tem igrejas que estão reivindicando isso. E tem apóstolo aqui, apóstolo ali e tal. Um absurdo, porque a própria palavra de Deus deixa muito claro, dizendo que os apóstolos estavam ligados ao ministério de Cristo, testemunharam de Cristo, a sua ressurreição. Era preciso que fosse assim para que fosse escolhido outro apóstolo. Está tão claro nas Escrituras. Mas por que insiste em reivindicar o dom de apóstolo para hoje? Mas eu sei que a maioria não tem dificuldade e entende claramente que isso foi dado à igreja por um tempo, mas cessou. Não há mais apóstolo. Interessante, a gente não tem dificuldade com isso, mas quando chega nos dons de revelação, profecias, línguas, aí a gente sente uma dificuldade tão grande. Mas eu quero dizer para você, eu por muito tempo lutei. Como lutei, você não sabe. Que angústia. Eu tinha até medo de estar blasfemando contra o Espírito Santo, se eu negasse a
contemporaneidade dos dons. Meu Deus, será que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo? E pensavam tanta coisa. Mas, meu querido, um dia que Deus, por sua graça infinita, grande misericórdia para comigo, me abriu os olhos para entender que Cristo, seu Filho, trouxe a revelação final. E que ela é divina, perfeita, gloriosa, poderosa, eficaz. E que se eu estivesse admitindo qualquer nova revelação, eu estaria atentando contra a perfeição, a glória da palavra de Deus. Eu disse, meu Deus, eu não quero pecar contra a tua palavra. Eu me lembro uma vez, eu estava lendo um livro, Sinais dos Apóstolos. De repente veio a pergunta: quantas palavras de Deus há? Claro, só tem uma palavra de Deus. As Escrituras Sagradas. Ela é a palavra de Deus. Mas se você crê em novas revelações, não tem só uma, não. Tem mais. Será? Aí eu me lembrei que numa das minhas andanças, atrás desses movimentos, eu fui parar numa igreja que tinha profecias de todo o tempo. Havia uma sala especial e era só chegar lá que você ia ouvir profecias. Então eu me lembrei que eu estava lá, enquanto eu estava orando, eu vi que alguém anotava as profecias. Um livro, um caderninho. Quando terminou a reunião e tal, o indivíduo estava lá, olha o que Deus falou. Tchá, tchá. E ia lendo tudo o que Deus falou. O que Deus falou. Eu disse, então tem duas palavras de Deus, sim. Tem a Bíblia e tem o caderninho lá daquele rapaz. E outros caderninhos e até livros. Não tem duas palavras de Deus. Só há uma palavra de Deus. Vive e eficaz. Verdadeira. Suficiente. Eu sei, alguns estão lutando com isso. Por favor, eu também lutei. Nós vamos continuar tratando disso. Eu quero que o Espírito Santo ajude você como me ajudou. Não é a argumentação humana que interessa, é a palavra de Deus. Até aqui nós vimos a história da revelação chegando ao seu clímax na manifestação de Cristo. Ele trouxe a palavra final. Ele é a revelação de Deus. E tudo o que foi revelado, até o último livro, foi revelado pelo Senhor Jesus Cristo. E até interessante, nós lemos o último verso, estou com o tempo já esgotado, mas vamos ler esse último verso do Apocalipse, para você ver que isso aqui é palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu a todo aquele, Apocalipse 22, 18, começa. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida
da cidade santa e das coisas que se acham escritos neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, isso não é palavra de João, é palavra de Cristo. E é Ele quem sela a profecia. Que Deus nos ajude a compreendermos mais e mais a suficiência das Escrituras. Que Deus nos abençoe.